Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural. Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre as valquerianas. Começamos agora o mês de maio, e o mês de maio é um mês onde as valquerianas começam a dar aí o seu encanto. Então nós vamos, durante alguns vídeos, falar sobre elas, apresentar algumas espécies, na verdade alguns cruzamentos, porque as valquerianas são plantas muito desejadas por todos nós orquidófilos, amadores, profissionais, e elas têm assim um valor estimado, para todos os colecionadores que sempre querem ter uma tipo, uma cerulha, uma alba, uma tóquio, uma semi-alba, enfim. É assim uma infinidade de diversidade de plantas dentro das valquerianas que qualquer um se encanta, Nós vamos falar um pouquinho sobre elas, nós vamos falar um pouquinho sobre as formas de cultivo também, como é que nós podemos ter sucesso cultivando essas plantas. Elas não são consideradas assim de tão fácil cultivo, mas se você observar alguns detalhes, você vai ter muito sucesso e você vai ter floradas bastante gratificantes e um perfume que o orquidário inteiro fica perfumado, tá? Então nós vamos falar assim, olha, primeiro as valquerianas são plantas brasileiras. Não existe valqueriana em outro país a não ser o Brasil. Ué, professor, mas não tem no mundo inteiro? Tem no mundo inteiro, mas ela é nativa do Brasil. Então nós podemos dizer que a Cattleya valqueriana ela é endêmica do Brasil, assim como tantas outras plantas, assim como algumas são endêmicas da Ásia, como as vandas, por exemplo. A Cattleya valqueriana ela é endêmica do Brasil, principalmente do sudeste e centro-oeste e até partes do nordeste, tá? Qual é a principal característica das valquerianas? Elas são plantas baixas, pseudobulbos unifoliados e podendo acontecer de serem bifoliados, pode acontecer, não é tão raro, mas ela é unifoliada. Forma tipo é essa que eu estou segurando aqui na mão, é um lilás forte, bem espalmado, um labelo em forma de coração, bem bonito, geralmente 2 flores por haste. Então a forma tipo é esta, e aí nós vamos ter as variedades, variedades, e as variedades é que encantam todos. Variedade rubra, e nós vamos ver hoje 3 variedades diferentes. Hoje nós não vamos falar sobre formas de flores, de padrão, nada disso. Nós vamos falar apenas hoje de apresentar algumas espécies e o estilo da planta. Então o estilo da planta é este, olha, pseudobulbos pequenos, bem arredondados, e as hastes florais, elas saem em novos pseudobulbos. E pode acontecer isso aqui, de vir a folha com a flor junto, e pode acontecer como essa aqui, ó, de virem apenas as flores, pode acontecer das duas formas, tá? Então essa aqui é a variedade de cor, tipo, uma planta muito bonita, olha, e ela está em um vasinho cuia bem pequenininho, com uma madeirinha aqui. Tá? Já já nós vamos falar um pouquinho sobre cultivo dessa planta aqui. Tá? Então essa é a forma tipo da valqueriana, um lilás bem escuro. Aqui nós vamos ter a variedade cerúlea. Qual é o diferencial da variedade cerúlea? A variedade cerúlea ela vai ser um pouco as pétalas e sépalas bem mais claras, E o labelo aqui ele vai ser roxo, assim, puxado para um roxo, para um lilás mais claro, mas mais puxado para um roxo mesmo, se der para observar. Talvez o professor tenha colocado para poder observar melhor o que é uma variedade cerúlea, tá? E as variedades cerúleas,
geralmente saem, existe na natureza, claro, e eles foram fazendo vários cruzamentos até chegarem a plantas muito boas, né? Plantas muito desejadas. E são cruzamentos que foram surgindo ao longo de muitos anos. Lembram lá do nosso curso, Quero Me Tornar um Orquidófilo, quando o professor explicou como é que se surgem os híbridos? Volte lá na aula e assista, né? Quantos anos leva para surgir um híbrido novo? Então, eles foram fazendo esses cruzamentos. Então, essa daqui é a variedade cerúlea, muito desejada também por todos os orquidófilos, né? Todo mundo quer. Essa daqui é uma variedade semialba, né? Qual é o diferencial da semialba? A semialba ela vai ter as pétalas e sépalas brancas e o labelo apenas lilás. Essa daqui é um cruzamento de uma das semialbas mais famosas e mais. Essa daqui tem a semialba Tóquio no seu cruzamento e vai ter também uma outra muito desejada que é a semialba Batom. Então aqui nós vamos ter um cruzamento entre a semialba Tóquio com a semialba Batom. Aí sai esse resultado aqui, uma planta muito bonita, né? E aqui, ó, nós temos uma toceirinha para mostrar para vocês um pouquinho a forma de cultivo. Olha, como você pode cultivar as valquerianas? As valquerianas você pode cultivar em plaquinhas de madeira, dentro de vasinhos assim. Essa aqui está numa plaquinha de madeira e ela está dentro de um vasinho cuia com esfagno. Porque as valquerianas, elas engana-se quem pensa que elas não precisam de umidade. Elas precisam de umidade, sim. Elas precisam manter pseudobulbos, folhas e raízes hidratados. E para isso ela precisa ter umidade. Então essa forma de cultivo em cachepozinhos, em vasinhos cuia, com um pouquinho de esfagno para manter a umidade um pouquinho mais, é bacana, tá? Olha que toceirinha bacana essa daqui, que planta muito bacana mesmo. E ela vai dar aqui 2, 4, 5 flores, tá com 5 botões, né? Bem bacana mesmo, né? Toceirinha. O professor tem umas toceiras maiores que elas estão formando botões agora. Quando elas florescerem, aí nós vamos falar dela. Ó, aqui uma outra planta, né? Ó, essa tem 2 flores abrindo ainda hoje, essas 2 já abriram um pouquinho mais alguns dias. Mas olha a forma de cultivo, ó, mesma coisa. Uma plaquinha de madeira aqui no vasinho e ela plantada na madeirinha com esfagno, pedrinhas e substrato comum que você tem aí, tá? Bom, o que eu tinha para apresentar para vocês hoje era essas plantas, né? O início das valquerianas, e hoje nós não falamos de formas de flores, não falamos de exposições, de nada disso. Nós falamos um pouquinho apenas sobre espécies e um pouquinho sobre formas de cultivo. Você cultiva, tem valquerianas e cultiva de uma outra forma? Coloque aí nos comentários, né, para que os colegas possam ver e tentar fazer aí as suas experiências, né? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês as valquerianas que o professor tem, não tenho muitas. Eu até um bom tempo atrás não tinha muito sucesso, não. Não tinha sucesso mesmo, mas agora estou conseguindo. Tenho umas plantas já bem entoceradas e vou mostrar para vocês, tá? Essas plantas aqui, a maioria delas vão estar lá no SOS Orquídea Vendas. Quem quiser adquirir e não tem uma valqueriana, o preço até que está bem acessível, tá? Se você nos acompanhou até agora, se inscreva aí no nosso canal, né? O professor agradece, deixa o seu joinha aí, o professor também agradece, e os comentários, eu agradeço muito, tá? Fica o meu grande abraço e nos vemos aí no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.